Então, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Estamos na nossa terceira aula aqui, ainda tratando sobre o genitivo, especificamente. Agora vamos falar sobre o genitivo subjetivo. É uma categoria importante que precisamos trabalhar, especialmente por conta do formato que ela tem, tomando uma forma ali de um substantivo como se fosse um sujeito, né? Lembre-se de a ideia de subjetivo tem a ver com o sujeito, ou seja, é como se o nosso genitivo aqui tomasse uma cara de sujeito, uma característica de subjetivo, uma característica de sujeito, apesar de ainda ser um genitivo, certo? Apesar de ainda ser um substantivo com esse caso, mas com um jeitão ali de nominativo, ou seja, um jeito ali de sujeito da frase. Então, tornando isso mais claro para a gente, vamos entender então aqui um exemplo que nós temos: Kaitá, splarkna, autu, perisoteros, eis, rimas, estin, é um nome bem grande, né? Anami, minescomenum, então, anamin, minescomenum, ten, panton, rimon, hipacoen, hos, metafobo, fobo, kai, tromo, exexas, fé. Então, vamos lá. E o seu entranhável, aqui, splarkna, autu, né, dele, e o e tá. Entranhável, afeto, né, perissotessos, a ideia aí de que cresce, né, eis rimas estin, para convosco, eis rimas, certo? Para convosco. Lembrando, essa palavra aqui toda significa lembrando-se. Ten, panton, rimon, hipacoen. Então, lembrando da obediência, aqui é a ideia de obediência. E panton, rimon, de todos vós, como fobo, né, recebestes com temor e tremor, né, fobo e trom é dexas, ou seja, receberam a ele com temor e tremor. Enfim, a ideia aqui é a gente apresentar essa obediência de todos vós. Ou seja, a ideia do panton, rimon, hipacoen é mostrar que aqui nós temos como se fosse uma ideia da obediência deles, ou seja, pelo fato, lembrando de que eles obedeciam. A obediência deles, ela tem o papel aqui, um papel, eu vou chamar assim, um papel de agente, certo? Essa obediência, o verbo obedecer, tem uma nuance lexical de ação, né? De obedecer, embora esteja no substantivo, mas a ideia é de obedecer, é uma ideia verbal. Então, eu vou chamar de, assim melhor, né? Uma ideia verbal. E essa ideia verbal do verbo, aliás, do substantivo hipacoen, do substantivo obediência, é justamente que ele se lembra de como eles obedeciam. Então, se a gente mudar aqui essa frase para lembrando-se do fato, vou colocar assim, do fato de que vós, ou vou colocar vocês, obedeciam. E aqui no caso o vós ou vocês passa a ser o sujeito dessa frase aqui.
certo? O fato de que vocês obedeciam. Então, vocês obedeciam, a obediência de vocês, vocês obedeciam. Isso é como se o genitivo tomasse um jeitão, né? Uma forma aí de sujeito dentro dessa frase. E por isso a gente tem, lembrando-se do fato de que vocês obedeciam, lembrando-se do fato dessa agência de vocês obedecerem no caso aí, né, de obedecerem a Deus, enfim. Então, o que Paulo está mostrando aqui com esse genitivo subjetivo é de que essa obediência deles era algo que eles faziam, né? Então, é como se ele lembrasse do fato de que eles obedeciam, e quando colocamos assim o fato de que eles obedeciam, vocês aqui no caso, vós, toma um papel de sujeito dessa ideia verbal aí da palavra obediência, certo? Então, é essa ideia aí que a gente quer passar. Muito bem, então os genitivos subjetivos e objetivos e plenários são usados com substantivos principais que envolvem uma ideia, principais aqui, que envolvem uma ideia verbal. Lembra que eu falei de uma ideia verbal, né? Muito bem. Então, os genitivos subjetivos, objetivos e plenários são usados com substantivos principais que envolvem uma ideia formal, aliás, uma ideia verbal. Como eu falei, obediência tem uma ideia verbal. Então, por isso, a obediência daquelas pessoas era o fato de que aquelas pessoas obedeciam. E o fato de que aquelas pessoas obedeciam, nessa ideia, aquelas pessoas têm um papel de sujeito. Então, isso significa que o substantivo principal tem um verbo como cognato, certo? Geralmente. Então, basileus é a palavra rei. Aliás, reino. E basileo é a palavra eu reino, que vem do verbo reinar. Então, basileus acaba sendo uma palavra com uma nuance lexical verbal, com uma ideia verbal, já que reino e reinar tem a mesma raiz, tanto no português como no grego também. Então, por isso, essa ideia aí é uma ideia, o reino é uma ideia verbal. Então, o reino de Cristo é o fato de que Cristo reina. E o fato de que Cristo reina, Cristo é o sujeito nessa frase aí, vamos dizer assim, mais ampla, né? Deixa eu me explicar um pouco melhor. Vamos colocar aqui o reino de Cristo. É bom. O reino de Cristo é bom. Se nós quisermos colocar, lembra que nós precisamos desempacotar o genitivo, né? Então, o fato de que Cristo reina é bom. Nesse desempacotar aqui de Cristo, né? O reino de Cristo, então o fato de que Cristo é o que nós desempacotamos aqui, somente do de Cristo aqui, reina é bom. Então o reino acaba tendo sua ideia verbal, quando nós desempacotamos ele vira um verbo. Então o fato de que Cristo aqui, então se torna o sujeito. Então por isso que ele seria um genitivo subjetivo. Então, a construção do genitivo verbal, por isso que nós chamamos é por isso que nós chamamos esses genitivos de genitivo verbal, porque ele está ligado a uma ideia verbal, ele está ligado a um substantivo que traz em si uma ideia verbal, certo? Então, o que ele vai nos mostrar aqui é que a construção do genitivo verbal, portanto, é uma sentença embutida envolvendo tipicamente uma ideia verbal transitiva em uma ideia verbal transitiva em um substantivo principal, certo? É essa a ideia aí. Uma ideia verbal transitiva, fato de que Cristo reina, certo? Em um substantivo principal, que é, no caso aqui, o reino, né? Reino é o substantivo principal, o fato de que Cristo reina seria essa ideia verbal mais ampla aí que nos apresenta. Muito bem,
Então, trabalhando a nossa definição, o genitivo substantivo funciona, portanto, semanticamente como, aqui é substantivo, mas no caso aqui, o genitivo substantivo funciona semanticamente como o sujeito da frase, o sujeito da ideia verbal implícita do substantivo principal, certo? Então, o substantivo com o genitivo é o que vai trazer essa ideia de o sujeito dessa frase aí. Tomando melhor essa definição, para não ficar tão confusa, até eu fiquei um pouco confuso aqui da forma como eu li. Então, o reino de Cristo, novamente, é bom. O que acontece? O genitivo substantivo, ou seja, o que está no genitivo, o substantivo que está no genitivo, no caso de Cristo, funciona semanticamente. Lembra que é semanticamente, é o significado, não é que está aqui, mas a ideia é essa. Então, semanticamente, como sujeito da ideia principal. Então, o fato de que Cristo reina é bom. O fato de que Cristo reina é bom. Ou seja, ele passa a ser o sujeito da ideia verbal. Lembra que é a ideia verbal. Então, o reino acaba se tornando essa ideia verbal. Aqui, reina, e Cristo, o nosso genitivo, substantivo genitivo, se torna então o sujeito disso tudo aqui, que seria a ideia verbal, certo? A ideia verbal. Muito bem. Tendo definido isso, vamos para a sua chave de identificação para tornar mais claro. Então, se há uma suspeita de um genitivo subjetivo, tente converter o substantivo verbal, ou seja, o substantivo com uma ideia verbal, ao que o genitivo está relacionado, em uma forma verbal e tornar o genitivo seu sujeito. Não é para tornar uma ideia verbal, para entender se há uma ideia verbal. Então vamos lá. A construção em grego, para tornar mais claro aqui para a gente, a construção em grego que nós podemos analisar seria essa: Apocalipse Iesu Christou, ou seja, a revelação. Lembra de Apocalipse, né? Do livro de Apocalipse, é o livro da revelação, inclusive em inglês, o título do livro, né, é Revelations. Então é justamente essa a ideia, Apocalipse, a revelação. Então, a tradução seria a revelação de Jesus Cristo. Então nós temos aqui Iesu Christou como genitivo, deixa eu colocar em azul aqui, Iesu Christou como genitivo, revelação de Jesus Cristo. Então lembra que o substantivo no genitivo passa a ser o substantivo no genitivo passa a ser o sujeito da ideia verbal e o substantivo principal passa a ser verbo nessa ideia verbal. Então, eu fiz essa tabela aqui para mostrar que a conversão do substantivo verbal em forma verbal seria a revelação de Jesus Cristo, seria aquilo que, ou o fato de que Cristo revela. O fato de que Cristo revela, ou aquilo que Cristo revela, Cristo, Jesus Cristo, se torna o sujeito. E o substantivo aqui, verbal, se torna o verbo da ideia verbal. Então, se é assim, nós estamos trabalhando então com o genitivo subjetivo. A chave de identificação é exatamente essa conversão. Nós convertemos o substantivo verbal em uma forma verbal e trazemos o genitivo para ser o seu sujeito, certo? Dessa ideia verbal. Se essa conversão deu certo, o substantivo no genitivo toma o seu papel de sujeito e a ideia verbal toma o seu papel de verbo e a frase faz sentido, então nós temos um genitivo subjetivo. É essa a ideia que a gente precisa lembrar. Lembrando que nós temos aqui uma categoria léxico-sintática, certo?
ou seja, ela está relacionada ao significado lexical. Lembra que eu falei da semântica lexical? É aquilo que a palavra obediência traz. A palavra obediência traz uma ideia verbal de obedecer. A palavra reino traz uma ideia verbal de reinar. A palavra revelação traz uma ideia verbal de revelar. Então, por isso, essa é uma categoria, como o Wallace nos faz lembrar, que ela é léxico-sintática, ela depende do significado daquela palavra para que ela entre nessa categoria aí de genitivo subjetivo. O fato de os verbos, aliás, de que os substantivos utilizados ali como genitivos têm uma força ali, uma ideia verbal. Na verdade, os substantivos principais dentro da construção genitiva, o substantivo principal tem ali uma ideia verbal, certo? Então, o substantivo principal, chamado aqui de o substantivo verbal, assim nós vamos chamá-lo, deve ter uma ideia verbal implícita, como eu falei. Então, basileus, como já explicamos, significa reino e basileu significa rei. Eu reino, de reinar. Então, desse sentido, reino. Eu reino no sentido aqui é o substantivo. Interessantemente, eles têm a mesma forma. E aqui é o verbo. Dessa forma, o reino aqui já é o verbo, a ideia de reinar, mas a palavra reino já traz em si essa ideia verbal aqui de reinar. Então, o reino de Cristo é o fato de que Cristo reina. A revelação de Cristo é o fato de que Cristo revela. A obediência de Cristo é o fato de que Cristo obedece. Então, em tudo isso a gente vê o substantivo verbal e, no caso específico, um genitivo subjetivo, um genitivo tendo o papel de sujeito, certo? Algumas palavras como, por exemplo, amor. O amor de Cristo, o fato de que Cristo ama. A esperança dos salvos, o fato de que os salvos esperam. A revelação de Cristo, o fato de que Cristo revela, aquilo que Cristo revela. Testemunha, ou testemunho, né? Melhor dizendo. Então, o testemunho de Cristo é aquilo que Jesus Cristo testemunha. O testemunho o testemunho de Paulo é aquilo que Paulo revela, ou seja, é o fato de que Paulo revela. E nisso tudo a gente vê, no caso, o testemunho de Paulo, de genitivo, tem um papel, então, de sujeito dentro dessa frase, dessa ideia verbal de o fato de que Paulo revela ou aquilo que Paulo revela. Enfim, acho que você já entendeu. Então, tudo isso pode implicar uma situação específica, uma ideia verbal, como já fizemos provar. É necessário lembrar que o ponto de vista para essa análise deve ser o grego do Novo Testamento e não a nossa língua mãe, certo? Então, tem que ver se lá na língua, no Novo Testamento, no grego do Novo Testamento, aquele substantivo traz uma ideia de verbo ou não. Vai depender de como você analisa aquilo e você precisa ter cuidado. E esse é um ponto importante realmente, né? A gente não confundir os estudos aí, achando que a língua portuguesa é equivalente à língua grega, e ela não é. Ela tem semelhanças, mas ela não é igual, principalmente no significado das suas palavras. Às vezes, nós temos no português várias palavras para definir uma coisa só, e nessa palavra a gente define vários... nessas 10 palavras, vamos dizer assim, a gente tem uma nuance diferente para cada uma delas. E de repente uma outra língua, ela tem só uma palavra para definir tudo isso. Isso é bem comum nas línguas e vice-versa. Então, por essa razão, quando a gente for analisar o grego, a gente tem que analisar o grego e não necessariamente o português. E não é que eu estou indo contra a minha metodologia de sempre apresentar para você o português para a gente entrar no grego.
Mas só para você dizer que isso é para efeito de comparação. Eu nunca quis dizer que o grego é igual ao português, porque ele não é, bem diferente. Então, lembre-se disso, o parâmetro é o grego e não o português, o parâmetro principal, certo? Então, retomando aqui, a semântica e amplificação, o genitivo subjetivo, já que o genitivo subjetivo tem o papel aqui de sujeito, a sua natureza, a sua própria natureza tem a ideia de sujeito. Por essa razão, nós temos que ele pode ocorrer em mais tipos de construções do que o genitivo objetivo, que tem o papel de objeto. Ora, se nós temos um verbo transitivo ou intransitivo, independente disso, ele vai tomar um sujeito. O sujeito pode tomar um verbo transitivo ou intransitivo. Já o objeto só pode ter a função de verbo transitivo, se for um verbo transitivo. O objeto só vai aparecer se houver um verbo transitivo. Então, a amplitude do número de vezes em que o genitivo subjetivo vai aparecer, obviamente, é maior do que a do genitivo objetivo. Então, nós temos a construção em grego aqui, para a gente entender bem, reparousia Christou, ou reparousia tu Christou, a vinda de Cristo. Ou seja, quando Cristo vier. A vinda de Cristo, ou seja, vir é um verbo intransitivo, ele não toma objeto. Então, por essa razão, não tem nem como a gente imaginar que isso possa ser um genitivo objetivo. Ele tem que ser um genitivo subjetivo porque o verbo, ele é um verbo intransitivo. A ideia, embora não seja um verbo no texto original aqui, né? Reparousia é substantivo e a vinda, né? Mas no caso, a vinda tem a ideia verbal, como já apresentamos, uma ideia verbal de vir, né? Então, nesse sentido, ele só poderia ser um genitivo subjetivo e nunca um genitivo objetivo, dada a natureza do verbo, certo? Então, quando genitivos objetivo e subjetivo ocorrem na mesma construção, às vezes vão ocorrer momentos em que eles aparecem na mesma construção. E aí, se eles permitirem interpretações semanticamente opostas, o substantivo principal implica em um verbo transitivo. Contudo, essa é de longe a forma mais frequente de um substantivo verbal, ou seja, a forma transitiva. A gente não precisa tanto se preocupar com isso nesse sentido, certo? Então, vamos tomar aqui a construção em grego, RHP tu Theou, então, o amor de Deus, o amor de Deus aqui também. Então, o ponto é, nós podemos converter isso para o amor, o meu amor por Deus. O amor de Deus seria o amor que eu tenho por Deus ou o amor de Deus por mim. O ponto é, de quem é esse amor? O amor é de Deus. Mas se nós vamos converter esse amor de Deus, significa o amor que eu tenho por Deus ou o amor que Deus tem por mim. Se é o amor, o fato de que Cristo, o fato de que eu amo a Deus ou o fato de que Deus me ama, isso é que vai depender aí da nossa interpretação. Então, as características léxico-sintáticas em tais casos são idênticas. Tanto pode ser o amor que Deus tem por mim, quanto o amor que eu tenho por Deus. O fato de que Cristo me ama e o fato de que eu amo a Cristo. Enfim, isso é tão semelhante que nós temos que apelar, no caso aqui, para o contexto. Do jeito que está aqui, eu não tenho como saber que amor é esse, se é o amor de Deus por mim ou se é o amor que eu tenho por Deus, não sei. Então, a gente tem que entender para o contexto, para o uso autoral e para outras questões exegéticas, né, que possam aparecer ali, contexto teológico, contexto imediato, contexto mais amplo do livro, enfim. Tudo isso é que vai nos dar subsídios para a gente entender se é o fato de que Cristo me ama ou se é o fato de que eu amo a Cristo ou que eu amo a Deus. Enfim, o ponto é,
a gente precisa do contexto para analisar isso, se as relações semânticos, léxico-semânticas aí dessa ideia da frase são idênticas, certo? Na próxima aula nós vamos tratar sobre alguns exemplos e isso vai ficar um pouco mais claro para você. Então essa aula foi um pouquinho mais conceitual, entendo que talvez ela consuma um pouco mais da gente, mas na próxima aula a gente vai para textos mais específicos em que a gente vai analisar então o genitivo e subjetivo a partir desses textos, ok? Então que Deus nos abençoe, até daqui a pouco, né? Até a próxima aula, se Deus quiser.